Trago mais 2 convidadas aqui para falar um pouquinho sobre paternidade também, como que elas chegaram até aqui. Hoje trago a Lília, né, a nossa empresária no ramo de saúde e bem-estar e também social media. Também trago aqui a Tereza, né, nossa empresária no ramo de estética e saúde também. Meninas, conte um pouquinho para mim, conta você, Tereza, um pouquinho para mim, como foi você chegar até aqui, o que fez você escrever, né, uma parte de como coautora do livro aí sobre paternidade. Bom, a gente se conheceu ano passado, né? Numa igreja. E eu já tinha esse desejo no meu coração de escrever um livro, né? Que o Senhor tinha me colocado já há muito tempo, muitos anos atrás, em 2016. Então, era um projeto que já estava guardado, né? E eu não imaginava que o Senhor ia unir nossas vidas, né? Para a gente chegar até aqui. Então, foi esse caminho. Daí, esse ano, a gente se encontrou novamente. E daí, eu conversei com você. E você falou assim, então o Senhor está confirmando. Num culto de mulheres, né? É. E foi muito engraçado, né? Porque eu não lembrava, mas as coisas de Deus, elas são assim, né? Cristocidências, nós chamamos. Cristocidência, verdade. Foi até aquele tema, no primeiro dia que a gente se conheceu lá, estava falando sobre a Rainha Esther, né? Sim. Muito interessante, né? Sim, eu ministrei, né, sobre Esther e o seu propósito, quem ela era e quem ela se tornou, né, através da obediência ao Senhor, através de ouvir o Senhor, né, e também, né, honrar, que nós estávamos falando de honra agora há pouco, honrar o seu tio, né, que criou, que educou, né, tem muita gente que fala que é primo, mas é o seu tio, né, Mordecai, e ele, então, deu algumas diretrizes para ela e ela acabou sendo escolhida como rainha, né, ali, e Deus tirou uma rainha do trono para colocar outra por um propósito. Então, Deus me colocou também aí, né, na tua vida para que você chegasse no propósito ao qual ele já tinha pré-estabelecido para você, que era a escrita de um livro. E como foi para você escrever esse livro, assim? Trouxe cura, né? O que o Senhor falou com você? Trouxe muita... Mexer dentro do nosso interior é uma coisa muito... É, assim, uma parte muito doída, porque é um processo, né? A gente recordar a infância... no momento que a gente viveu lá com os pais, a gente, que a gente era pequeno, foi muito... Teve lágrimas, sabe? Até eu estou passando por um processo de alergia, né? 2 semanas, por conta de muita emoção, né? Que eu passei nas lembranças, nas recordações. Mas foi curador, né? O processo final foi gratificante. Eu aprendi quando eu estava escrevendo, né? Eu estou escrevendo o 2º livro com vocês, que é a Verdadeira Paternidade. O primeiro livro será lançado agora, no mês de junho, que é Histórias que Inspiram, com a Josiane Ritas, uma escritora, a qual eu sou coautora, e a Verdadeira Paternidade com as meninas, a qual eu sou autora e elas são coautoras. E eu entendi, né, achando com todo esse tempo de conversão, tudo, entendi que a escrita ela não nos engana. Né? Porque muitas vezes quando nós falamos, nós tentamos manipular a nossa mente para falar aquilo que nós estamos pensando. Mas quando nós estamos escrevendo, nós não conseguimos manipular aquilo que nós estamos escrevendo e naturalmente isso nos liberta, nos traz a cura, né? E Geise, ou Lília, né? Como que foi para você chegar até aqui? O que foi escrever o livro para você? O que o Senhor falou nesse processo, né? Trazer à tona todo o teu processo. Como foi esse processo de cura para você? Então, Su, né? Eu enxergo que todo o processo, ele exige algo como resultado. E no caso, a minha dor, eu creio que ela aconteceu, mas nisso eu posso tirar uma cura, né? Algo para curar alguém. Então, apesar dos apesares, esse processo em que eu vivi será para alcançar muitas pessoas e gerar cura em si. O que acontece, né? Quando criança, eu não entendia pelo que eu havia passado, né? Mas hoje, eu achava que eu estava curada, né? E com a oportunidade de escrever o livro, eu vi que não. Que havia ainda algo que eu precisava finalizar. E foi a partir da escrita do livro que eu tive a oportunidade de receber essa cura, que foi lá na igreja, né? O apóstolo Léo Fusaro, inclusive, quero mandar um abraço para ele. Ele fez um apelo para que as pessoas que tivessem feridas na infância fossem até a frente
para receber uma oração que iria acabar ali. E eu, achando que estava curada, pensei, não vou ir, vou deixar a oportunidade para outras pessoas. E ele fez esse apelo mais umas 2 vezes. E eu senti que era para mim, porque depois que eu fui, ele não chamou mais. E eu fui. No que eu ajoelhei, chegou uma pessoa por trás de mim, colocou as mãos sobre mim e começou a orar. Eu não sabia quem era. E naquele instante eu senti uma ânsia de vômito. E o meu corpo fez o movimento do vômito. Mas não saiu nada do meu estômago, né? Ali eu senti que o espiritual estava liberando algo de mim. Um resquício que havia ficado que nem eu mesmo conhecia. Apenas Deus, aquele que sonda profundo do nosso coração. Então eu entendi que escrever o livro foi uma porta aberta para que a cura verdadeira, né, de Deus viesse sobre a minha vida. Que legal. E deixa eu te perguntar, você falou ali, né, sobre o dia que você teve esse verdadeiro, talvez ele começou o processo da tua cura, né, e com o livro o Senhor veio confirmar, porque nós somos curados para curar, libertos para libertar, então ali eu creio que o Senhor começou a autoridade sobre a tua vida para escrever o livro, para que você seja agente de transformação naquilo que você passou, através da tua história. E eu queria entender um pouquinho de vocês, o que foi a falta, tanto, né, você tinha o teu pai presente, mas ali a ausência dele emocionalmente na tua infância. O que trouxe isso para você? Você lembra de algum fato, de algo assim que te marcou? Então, você ter um pai presente não é a presença de um pai, né? Isso nós já entendemos. E por mais que meu pai me suprisse fisicamente, né? Inclusive, ele nos mimava, né? Eu tava com vontade de doce, ele ia no mercado, ele comprava uma caixa de bombom. Eu lembro, sim, nitidamente sobre essas situações. Mas a parte emocional, ele me mostrou um amor que não é um amor de pai com filho, para com o filho. Então, eu tive esse amor deturpado. Então, eu buscava esse amor nos homens, nos meninos na época, né? Em que eu conhecia. Eu tentava suprir essa parte emocional, porque aquilo ali era amor para mim, né? E era muito além, assim, do que carinhos e beijos de um pai para um filho. Sim. Você tentava suprir com a parte física, mas o que você realmente queria era a parte emocional, né? Sim, sim. E assim, eu orgulho do pai que eu tenho, né? Ele fez o seu papel parcialmente como pai. E isso eu não posso tirar o mérito dele jamais. Sim. E, inclusive, apesar de tudo que eu passei, desde criança, né, nasci na igreja e tudo mais, eu sempre levei em conta o versículo de Êxodo 20. Honre teu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Sim. E eu nunca fiz isso por conta dessa promessa no versículo, não. Mas é porque O primeiro mandamento com promessa, né? nos deve honrar aos nossos pais. E ali, assim, não honre... Não tem um parêntese, né? Honre se teu pai for bom. Honre se sua mãe for amorosa. Não. É verdade. Honre seu pai. Independentemente do que eles são, serão ou farão, sim. né? E algo que eu escrevo no meu livro é isso. A empatia pela paternidade terrena. Nossos pais são pessoas tentando acertar, mas que ainda erram. Sim. Né? O problema real do meu pai foi que ele se entregou às paixões carnais. Ele não segurou a cruz dele e andou, não, ele se entregou. E ali ele feriu várias pessoas, inclusive a mim. Sim. Né? Mas pela empatia a gente consegue enxergar o perdão, que é aquilo que nem nós merecíamos. É Né? Eu também não merecia o perdão que Jesus fez, né? Pelo ato que ele fez naquela cruz, mas mesmo assim eu fui perdoado. Então, eu como cristã, filha de Cristo, eu preciso exercer esse perdão continuamente, inclusive com meus pais. Amém. Isso é entender realmente a graça, né? Amém. O amor, o favor imerecido, o perdão imerecido, né? E para você, Tereza, qual que foi a parte, assim, da tua infância que te marcou, que talvez você trouxe para o teu casamento, para o teu relacionamento, né? A Línia falou que ela veio, né, de cristã desde pequena, né? Veio do mundo cristão, mas demorou um tempo para entender a paternidade dela sobre a tua vida. Eu queria entender, você já veio, né, de um mundo cristão, você conheceu a Deus com quanto tempo? Qual que foi o momento que você entendeu sobre a paternidade na sua vida? Então, eu fui criada no lar com pai e mãe presente, né?
Até então, eu achava que não tinha essa falta, né, de paternidade presente, era só amor, só carinho, né, assim, dedicação. Mas só que escrevendo o livro, eu pude perceber que tinha essas lacunas, né, assim. Não porque ele não amava a gente, ele sempre amou, sempre se dedicou, mas o problema é que ele não poderia suprir essa necessidade, porque ele também não teve na infância dele, sabe? E daí, como eu sou a primeira filha, eu sofri muito com isso, sabe? E uma parte que marcou bastante a minha infância, até que a Josi fez a semana passada, né? Que eu conversei com ela, foi que eu me via no bercinho vermelho, né? Lembra do bercinho vermelho? Então, realmente, eu estava trancada naquele quarto, né? E eu precisei me ver chegando até lá para conseguir me libertar. Então, isso eu trouxe para o meu casamento, isso, sabe? Essa falta, esse aprisionamento. Eu fiquei presa, então eu não consegui me entregar, assim, totalmente no meu casamento, sabe? Sim. Onde que houve a separação, eu não pude me entregar completamente, sabe? Para ser uma esposa bem dedicada ao meu marido. E sabe que isso que a Teresa está falando, né, sobre teu pai deu aquilo que ele recebeu, né? Uhum. O meu pai também fez isso. Ele deu aquilo que ele recebeu, né? Ele vem de uma família bem complicada, assim, né? Aparentemente ok, mas nem tanto, né? Eu não posso expor, porque afinal de contas não se trata de mim, né? Sim. Mas isso é algo muito complicado, porque nós temos o poder de quebrar algo na nossa geração. Eu escolhi quebrar isso que veio da minha família de ambos lados. Então, eu creio que a partir da minha geração não acontecerá mais isso. Eu vou dar aquilo que eu recebi, não. Eu dou aquilo que a Bíblia me ordena a dar. Uhum. Que a palavra te ensina, te instrui, que o amor de Deus e a verdadeira paternidade de Deus fala a teu respeito, aquilo que você tem na identidade dele, né? E não na identidade física. Uma coisa muito interessante que você falou, isso para mim foi muito difícil, né? Palavras de afirmação para minha filha. Porque eu não recebi essas palavras, né? Hoje eu tenho uma filha com 12 anos, né? Na pré-adolescência aí, então quem tem filha adolescente sabe, não é fácil, mas a gente tenta. Então, para mim, foi muito difícil, um exemplo, dizer para ela, eu te amo, abraçar, porque eu vim de uma família disfuncional, onde palavras de afirmação não tinha, onde amor, afeto, carinho, né, não tinha. Hoje eu vejo a minha filha às vezes deitada no braço do meu esposo, ele fazendo carinho no pé dela, fazendo cafuné, e eu, na minha infância, e hoje, essa semana eles estavam, né, os dois sentados, nós três estávamos sentados assistindo um filme em família, e ali ela estava deitadinha ali, né, encostou ali no braço dele, e ela fazendo cafuné nele, e ele massageando o pezinho dela ali, a gente assistindo, e eu deitadinha nela, e eu não vim de uma família assim, né? Então, para mim, durante algum tempo, foi muito difícil eu chegar e demonstrar esse amor, esse abraço, abraçar, dizer para minha filha, eu te amo, ter esse carinho, esse afeto físico, né? O que talvez essas palavras para vocês, ela falou que ela achou, né? A Teresa falou que ela achou que ela vinha de um ambiente onde tinha essas palavras de amor, mas ela descobriu que faltava algo. No teu caso, Lilian, essas palavras de afirmação existiam? Você sentiu falta dela? Você consegue hoje demonstrar no seu casamento, para o seu esposo? Hoje eu sei que você ainda não tem filhos, mas daqui a um tempo terá também, né? O que essas palavras talvez fizeram falta ou tiveram presente para você na sua infância? Bom, eu sempre me senti muito amada pelos meus pais, em relação a palavras e principalmente atos de serviço. Porém, devido a esse trauma que eu vivi nos meus 10 anos de idade, hoje eu tenho uma dificuldade em receber o afeto. Para mim, é muito fácil abraçar e é tão difícil receber um abraço, sabe? É fácil dar, mas é difícil receber. Exatamente. Presente, eu dou com uma facilidade. Agora, receber, assim, eu preciso reconfigurar a minha mente para que eu consiga, assim, receber da forma que eu tenho que receber, né? Sempre acho que talvez eu não seja digna de receber aquele presente ou talvez aquele abraço. No final das contas, é isso, né? E hoje lidar com isso não tem sido fácil, né? Porque... E receber palavras para você de pessoas que te elogiam, para você, você consegue receber isso naturalmente? É aí que tá. Eu sempre recebi dos meus pais palavras, porém hoje eu preciso reconfigurar
Porque tem palavras que o meu coração não aceitava, né? Nunca aceitou. E hoje eu preciso entender que, por exemplo, um elogio, eu sou digna de receber um elogio, né? Apesar de eu falar obrigado, dentro de mim aquilo é difícil de cair, sabe? Eu fico refletindo por aquilo por longos dias, assim, para daí talvez eu entender, nossa, eu sou isso mesmo. E, inclusive, por muito tempo, eu tentei esconder essa questão do elogio, porque sempre que eu recebia, não caía bem, de uma forma mais orgulhosa. Então, às vezes eu falava, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não porque eu me achava que eu era, mas é porque eu precisava afirmar que eu era, porque eu não sentia realmente aquilo, né? Hoje, a minha identidade está muito mais clara, né? Em relação ao pai, porque hoje eu entendo meu pai, né? O pai que eu tenho lá no céu, um pai que me mima, um pai que me cuida, um pai que sempre prova que está comigo, né? Hoje eu entendo, mas por muito tempo, apesar de ter nascido na igreja, eu não entendi. A minha conversão verdadeira foi ano passado. Eu sempre me achei convertida, mas afinal de contas eu era convencida. Eu não vivia a graça. Nossa. Eu não vivia a graça. Uau. Eu não reconhecia o amor de Deus. Isso é muito importante, até falei com as meninas, né? O quanto hoje tem pessoas que estão dentro das igrejas, né? Isso, uma das coisas, né, do nosso livro, que isso é muito importante, até comento um trecho lá, que por 10 anos, né, eu estando na igreja, servindo na igreja, estando em ministério, mas como eu conhecia a Jesus, né, ou que nem você veio, né, desde pequena, acaba se tornando um costume para algumas pessoas. Hoje é um movimento ser cristão, hoje é um movimento ser evangélico, né, e aí você acaba, é moda, né? É uma moda, é como se você ser evangélico, você tem acesso a lugares, a situações, mas não necessariamente você é um verdadeiro evangélico, porque você não entende a verdadeira paternidade de Deus sobre a tua vida. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, mas estão mortas, né? Não estão conectadas com a verdadeira paternidade, estão ligadas na igreja por causa de pessoas, se frustram com pessoas porque não entendem, saem da igreja, viram as costas, mas não entendem que não estão virando as costas para a placa, para o endereço ou para os pastores, mas estão virando as costas para Deus, para o Pai. É como a passagem do filho pródigo, né? Que estava dentro da casa do pai, mas não se reconhecia e não se via como filho, né? A herança já estava disposta, mas ele chega para o pai e fala, não, eu não vou participar desse banquete, eu não vou participar dessa festa quando o seu irmão volta para casa, porque ele não entende que já estava tudo disposto, que ele já estava na casa do pai e que a herança já estava lá para ele. E isso é muito importante o que você falou. E eu queria entender um pouquinho, Tereza, de como foi a sua conversão, se você veio de um lar cristão, né? E qual foi a época que você entendeu a paternidade de Deus sobre a tua vida? Olha, na realidade, eu vim do lar cristão, sim, né? Só que eu era da igreja católica, né? E eu sempre tive muitas experiências, assim, espirituais com o Deus Pai, né? Desde criança, pequena, sempre tive uma experiência espiritual. Então, mas só que eu achava que eu tinha entendido a paternidade de Deus bem profundo. Então, há 2 anos atrás, quando aconteceu a aproximação bem profunda entre eu e meu pai, essa paternidade de Deus, ela se revelou de uma maneira muito profunda na minha vida, sabe? Do ano passado para cá, você disse? 2 anos atrás. 2 anos atrás. 2 anos atrás. Mas do longo dos meus anos da minha vida, sempre... porque eu passei por muito sofrimento, né? Da enfermidade, lá no livro eu conto, né? Então, nessas fases da minha vida, Deus sempre esteve presente. Ele sempre me deu um sinal para mim, sempre falou comigo, sabe? Em visões, porque eu tenho muitas visões espirituais profundas, como Deus Pai, o Jesus. A semana passada eu ganhei um livro do pastor, e eu passei por uma experiência tão profunda que eu fui até batizada com o Espírito Santo essa semana, você acredita? Amém. Então, foi libertador, tudo isso, sabe? Então, eu senti a verdadeira paternidade de Deus Pai sobre a minha vida, sabe? Apesar de ter sempre dentro da igreja, trabalhando na igreja, nos movimentos, né? Igual você falou, né? Nem sempre você estando dentro da igreja, você reconhece, você sente a paternidade de Deus Pai. Entende, sabe? Então, de 2 anos para cá, essa experiência que eu estou tendo é bem profunda mesmo com Deus Pai, sabe? Sim. Assim que eu espero ajudar bastante pessoas através desse capítulo que eu estou escrevendo,
com vocês nesse livro, que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, se identifiquem com as histórias minhas, de cada um de vocês, né? E que realmente aconteça algo transformador na vida das pessoas. Sim. Eu acho que o grande X, né, desse livro, eu sempre falo nas minhas ministrações que muitas vezes nós olhamos para muitas histórias de Esther, Marta, Raabe, Maria, mulheres que nos inspiram, mulheres que fazem nós olharmos e dizer assim, se ela conseguiu, eu sou capaz. Mas a palavra diz que nós somos chamadas para curar e para libertar, né? Curados para curar, libertos para libertar. E muitas vezes nós usamos história de mulheres maravilhosas, mulheres inspiradoras que nos inspiram até hoje, mas esquecemos de usar a nossa história. Esquecemos de usar aquilo que Deus fez, né? Que Deus deixou que acontecesse, que nós passarmos para que nós possamos ser exemplos de superação e de cura para aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E muitas vezes nós esquecemos e não entendemos o processo que nós estamos passando com a questão de paternidade, abandono, rejeição, né? A Kátia falou agora há pouco aqui, né, sobre ansiedade, depressão, que a falta de paternidade e também da maternidade sobre a nossa vida causam também, né, a questão de ansiedade, de aceitação, de querer ser amado, reconhecido pelas pessoas. E aí nós entramos, né, numa situação onde nós olhamos para nós mesmas e não identificamos que a nossa história e tudo que nós passamos é para curar outras pessoas. Então, eu vejo que vocês duas, né, têm histórias diferentes, mas histórias que trabalham sobre a paternidade de Deus. E eu queria saber de vocês hoje qual é o intuito de vocês com o livro? O que vocês querem transmitir? E se fosse hoje para vocês darem um conselho para as mulheres que vão ver os livros, que vão ouvir as histórias e que talvez passaram pelo que vocês estão passando, né? Cada uma, né, tendo ausência ou presença do pai físico, mas ausência emocional, ou, né, no meu caso, que tive o meu pai assassinado com 5 anos de idade, então não tive ele nem emocionalmente presente. O que vocês gostariam de passar para essas pessoas, para essas mulheres, como história, como superação da história de vocês? Kátia, desculpa, Lilian, você podia contar um pouquinho para nós? Sim. Bom, eu levei 15 anos para realmente receber a cura de tudo aquilo que eu passei. E o conselho que eu dou hoje é: fale. Só fale. Fale quantas vezes for necessário. Por quê? Porque quanto mais você fala, mais espaço você abre no seu coração para a cura divina, a cura de Deus entrar. Verdade. Porque aquilo vai ficando tão comum. Por exemplo, não, passei por isso. Você começa a cicatrizar a tua ferida de uma forma diferente. Claro que você não vai falar para qualquer pessoa. Na verdade, você esconde achando que tá curada, né? Isso. Você acaba escondendo para que aquela dor não te afete mais, né? Para que aquilo não doa mais, né? Claro que você não vai falar para qualquer pessoa. Você precisa ter terapeutas, né, psicólogos e também amigos leais, amigos verdadeiros que irão entender isso. Porque eu precisei falar, assim, milhares de vezes para a mesma pessoa e tem gente que não vai ter essa paciência de ouvir e aguardar a sua cura, sua verdadeira cura, né? Eu acho que é isso. Isso. Mas é isso mesmo, amiga. Realmente, quando nós colocamos para fora aquilo que nós sentimos, eu acho que, em primeiro lugar, para quem é realmente o nosso amigo e quem pode nos dar a cura, que é o nosso pai, é óbvio que hoje nós entendemos, né, que nós temos aí, dependendo da situação, os psicólogos, né, os médicos especialistas para alguns tipos de tratamento, para traumas de infâncias, né, para a questão de rejeição, para a questão do abandono, para a questão aí da ansiedade, né? Eu, por muito tempo, tive depressão e eu precisei passar, né, com um psicólogo para que eu pudesse contar várias vezes a mesma história até que eu entendesse que eu estava curado. Porque quando nós falamos, nós somos... É como se nós ativássemos algo no espiritual e aquilo nos trouxesse a cura. Porque nós estamos também sendo vulneráveis em relação àquilo que nós passamos. E quando nós trancamos e não comentamos e não passamos, né? Nós não expomos... Não expomos.
não expomos aquilo que está dentro de nós, é como se a gente estivesse escondendo, né? Só que o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe dos nossos sentimentos, né? A palavra diz que o coração o coração do homem ele é enganoso, mas a gente não engana. Deus conhece o nosso coração. E para encerrar, amiga, o que você poderia deixar como... esqueci também. Vamos lá. Aqui no ao vivo é tão isso. difícil, né? Ai, meu É Deus. tão difícil, viu? Vou perguntar para as duas, né? Qual o conselho que você daria hoje para as mulheres, para as adolescentes? Talvez você falou assim que, né, o teu trauma ali aconteceu com 10 anos de idade, é isso, né? Bom, o que eu teria para dizer para uma adolescente que passou por isso e teve essa ferida, né? Primeiramente, não tenha medo de falar. Não tenha medo de buscar ajuda. Por mais que você fale e alguém possa invalidar aquilo que você falou ou até duvidar daquilo que você falou, não tema. Vai até o fim. Por quê? Porque falar e tentar resolver esse problema é muito... é o que vai te ajudar a trazer a cura. Não que, claro, a prisão daquele que te machucou vai realmente te curar. Não é isso, porque realmente a justiça do homem, ela afaga. Talvez necessária, né, para que não ocorra novamente. Mas você tem que buscar em Deus. Não se apegue à justiça humana, para que você não venha se frustrar com isso. E tenha uma amiga fiel, confidente, para que você possa falar de tudo aquilo que tem no seu coração, de tudo aquilo que você sente no interior da sua alma, para que você consiga se libertar aos poucos de tudo aquilo. Porque tem flashbacks que até hoje eu recebo, que eu não sabia. Então, é um desbloqueio que eu preciso falar e pronto. Sim. E acaba com essa dor. Sim. E, Tereza, o que você poderia deixar de conselho com a tua história, com a escrita do livro, para aquelas pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você passou? Bom, no meu livro eu tenho o trauma de infância, né, que é 2 fases na minha vida, e daí depois a depressão que pegou bem profunda, onde foi meu foco. Então, como eu passei pela depressão, cheguei no fundo do poço, então eu sempre falo que eu usei os 5, né, passos para cura da depressão. Que é primeiro você tem que aceitar que você está com problema, né, que você está com a doença, a depressão, você tem que aceitar ela. Você aceitando já é um segundo passo para você procurar um especialista, um médico, Sim. fazer o tratamento certinho, com medicação, com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra, que é o processo que eu passei, Sim. a ajuda espiritual. Então, e a família também, tudo esses passos me ajudou a sair da depressão, sabe? Então, esse é o conselho que eu deixo para as mulheres, para os homens, para os adolescentes. E igual a Lília falou, né? Conversando também, porque quando eu me fechei na depressão, eu não falava com ninguém, eu não confiava em ninguém. Sim. Todo mundo era meu inimigo, sabe? Só que daí, a partir do momento que eu comecei fazendo também com a psicóloga, daí eu comecei a me abrir, sabe? E hoje em dia nós estamos fazendo um trabalho lá na igreja com a pastora Patrícia, de cura interior, sabe? Então, onde foi que aconteceu, daí chegou a escrita do livro, daí me ajudou bastante. Sim. Eu acho que esse assunto realmente de expor, né, de ser vulnerável naquilo que você está passando, naquilo que você está sentindo, porque às vezes as pessoas que estão próximas a você, elas não enxergam, elas não veem. E se você não falar, não tem como a pessoa adivinhar, né? Eu sei por experiência própria, porque também tive depressão, né, na minha fase de infância, e eu procurei uma amiga próxima da igreja, a qual ela estava comigo o tempo inteiro. E através da vida dela, através do amor dela, eu fui constrangida e a partir dali eu comecei a entender a verdadeira paternidade de Deus sobre a minha vida através da vida dela, né? Lembro até hoje a Cibele, né, que era minha líder na época. Eu lembro que na última tentativa de suicídio, ela estava lá comigo, ela me deu a mão e falou para o médico que eu não precisava ir para uma clínica psiquiátrica, mas que eu precisava de amor e delas. E aquela palavra, eu precisava de amor e delas, me constrangeu. Eu entendi o amor de Deus, mas ela sabia o que estava acontecendo e ela me deu a mão. Então, eu acho que uma das coisas que eu posso deixar como exemplo hoje é procure alguém confiável, procure alguém que você pode ser vulnerável, procure uma pessoa que pode te auxiliar, né, para que você possa expor o que você está sentindo, o teu sentimento,
pensamentos, né? Aquilo que tá passando pela tua cabeça, né? A minha família, eles não sabiam que eu tinha depressão, eles não sabiam que eu já tinha tentado suicídio por várias vezes, mas quando eu procurei a pessoa certa, as pessoas corretas, depois que eu casei, e aí meu marido, né, procurou uma psicóloga cristã, que me ajudou não só na parte psicoterapeuta, mas também na parte ali espiritual, da questão da paternidade sobre a minha vida, da questão do abandono da minha mãe, eu pude ser curada e liberta. Então, hoje, para vocês, né, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a participação de todos no nosso podcast, agradeço a Tereza, a querida Lilian, né, por compartilhar a história de vocês e que a nossa história possa realmente trazer cura e libertação para aquelas que precisam e viver e estão vivendo o mesmo processo. Amém. Foi um prazer ter vocês aqui nesta noite. Obrigada, o prazer é nosso. Sucesso, Deus abençoe. Obrigada.